Se nós acrescentarmos Mas também há isso, casos de fraude, como sabe. sim, está bem. A fraude existe em toda a pirâmide do Estado. Não há setores sagrados e por isso onde não a se possa mexer lá. fiscalização a haver tem de ser do topo para as bases. A exemplaridade vem sempre do topo para as bases e não o inverso. Mas aí só são 706 mil, me dirá. Mas com o crescimento do IVA, com o aumento de 1% na retenção para a Caixa de Previdência, com o aumento do IRS, então, etc. foquemos na função do Presidente. O Presidente não devia ter patrocinado este acordo para o Orçamento do Estado? Deveria ter, sim, então, chamado os partidos a chegar a um entendimento. Mas este Orçamento de Estado, um Orçamento de Estado que interessa de certeza à União Europeia, que está tão preocupada com as leis laborais, que interessa de certeza aos grandes financeiros de Nova Iorque e aos especuladores de todas as agências de rating. Não é um orçamento que interessa aos empregados de Espinho, de Santo Tirso ou da velha senhora de 80 anos que eu encontrei no mercado de Freira de Zézar com uma reforma de 60 euros. A essas pessoas este orçamento não interessa. E é por isso que o Sr. Cardeal Patriarca, ainda há 2 dias, disse, e bem, que 2011 vai ser um ano possivelmente de explosão social. É isso que estamos à procura. Será um desafio maior para o futuro Presidente da República? Um enorme desafio. E como dizia o Einstein... Então exige o quê? Uma atitude mais interventiva, no seu entender? Vou dizer, se me permite, citar um sábio, que foi o Albert Einstein, não só sábio científico, mas sábio ético, que recusou uma presidência por razões ético-morais. E o Albert Einstein só disse apenas isso. Com os mesmos homens, com as mesmas abordagens e com os mesmos raciocínios, não é possível chegarmos a resultados diferentes. E por isso nós estamos numa época de mudança, em que precisamos de mudar os homens, precisamos de mudar as lideranças, precisamos de mudar os métodos, as abordagens, para ver se o nosso futuro e o nosso país, e não só o nosso país, a Europa e o mundo, tenham um outro desígnio, que não aquele desígnio que está a ter atualmente. Porque esse desígnio é mortífero para a nossa sociedade e possivelmente pode ferir de morte a nossa democracia. Mais depressa do que se pensa. Falava há pouco do mercado laboral, eu sei que vai querer responder e depois eu quero falar do mercado laboral, mas faça favor. Sim, Fernando Nobre, estas alterações no Código do Trabalho, enfim, na legislação laboral, concorda com elas? Não, já nisso estou de acordo. Então, o Sr. Professor acaba de dizer. Acho que essa pressão da União Europeia sempre na liberalização dos despedimentos era melhor que ela se preocupasse quanto à redinamização do nosso tecido produtivo e das nossas empresas. Mas permita que lhe faça uma metáfora. Estava a ouvir o Sr. Professor a falar do orçamento e sou médico e estava a pensar. O Sr. Professor diria que, estando atingido de uma maleita qualquer, um de nós, e que o médico chegasse lá e lhe dissesse o seguinte: olha, o senhor está com essa doença, eu vou-lhe dar um medicamento que não vai curar. Vai até agravar o seu estado e até o pode matar. Mas o senhor tem que o tomar. O doente estaria no seu direito de se virar para o médico e dizer: desculpe lá, o senhor está bem? Está bem? Porque se o próprio Ministro das Finanças, com este orçamento, vem dizer que esse orçamento vai aumentar o desemprego, vai aumentar a pobreza e possivelmente vai nos pôr em estagnação, em recessão, mas para que então este orçamento? Não podíamos ter feito um melhor orçamento para o nosso país? Estamos à espera de quê? Que as agências de rating continuem-nos a pressionar? Que a União Europeia continue-nos a fazer exigências? Já não temos mão livre no nosso destino, no nosso coletivo? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta em jeito de desafio. Como se preside um país quando é o FMI que toma as decisões? Uma vez que, enfim, essa será sempre uma possibilidade. Cara doutora, nós temos o exemplo da intervenção do FMI agora na Irlanda. Mas eu pergunto-lhe diretamente assim, pois. Enquanto Presidente, se for eleito, como é que se preside Portugal no caso do FMI de tomar as decisões? Farei as resistências todas que puder, se for no sentido que está a ser aplicado na Irlanda. Sabe o que foi aplicado na Irlanda? Para obter 90 mil milhões de euros, a Irlanda tem que cortar 10% nas suas despesas, 10% do PIB. E vai ter provavelmente de despedir 20 mil funcionários. Isso é uma violência tremenda. O que eu lamento é que no nosso país, tendo tantos economistas de tanto relevo, em todos os quadrantes, ainda não tenha sido capaz de sentarmos uma dúzia de economistas à volta de uma mesa
e com bom senso, com seriedade, mas com responsabilidade e competência, decidirmos o desígnio da nossa economia e da nossa situação social no país. Seria porque é isso que está em causa. O que faria se estivesse é isso que tem de ser feito. É isso que tem de ser feito. Porque acima dos partidos e dos interesses dos calendários dos partidos e das pessoas está Portugal. Portugal está em causa, hoje em dia. Eu não gosto de ver o meu país citado pelas razões que têm sido citado. E por isso, nós temos todos que sobrepor os nossos interesses pessoais e clubísticos o interesse de Portugal. E nisso, o Presidente da República tem a última palavra sempre. É efetivamente ele o garante do regular funcionamento das instituições. É ele efetivamente o garante da unidade e da integridade nacional. É ele efetivamente o chefe supremo das Forças Armadas. E ele tem que zelar nomeadamente por tudo isso. E isso, quanto a mim, não está a ser feito. Se eu entendesse que isso estivesse a ser feito, eu não me teria candidatado de certeza absoluta. Ou seja, nesse caso, será um resistente. Resistência do Presidente é a palavra. Fernando Nobre, tudo isso é verdade, mas infelizmente só são palavras. O Sr. Professor também anda a percorrer o país como eu e apercebe-se que as micro e pequenas empresas do nosso país estão a morrer. Basta visitar qualquer centro histórico de uma cidade portuguesa e ver os comércios tradicionais a morrer. São 700 mil micro e pequenos empresários em Portugal que estão a morrer. Nós atualmente temos 300 mil jovens dos 15 aos 30 anos que nem estudam nem trabalham. Nós temos 300 mil idosos no nosso país que têm reformas inferiores a 300 euros. E o que é que o Presidente pode fazer? Eu acho que é aí que temos que focar, porque afinal é um debate para as financiais. O que é que o Presidente pode fazer? Tem de dinamizar, tem de percorrer o país, tem de ser um mobilizador, um catalisador das boas vontades. O atual Presidente Cavaco Silva não foi isso que fez, precisamente, com os roteiros do país? Os resultados, infelizmente, falam por ele. E o professor Cavaco Silva sabe que eu sou um patriota. O professor Cavaco Silva lembrar-se-á de certeza absoluta que, quando a Primeira Guerra do Golfo, a uma certa altura, a seu mando, eu recebi um telefonema do Dr. António Martins da Cruz para ir ver se podia fazer qualquer coisa para os portugueses reféns no Iraque. Eram 43. Eu fui. Eu fiz o que tinha a fazer. E eu voltei. Eu fui recebido pelo então Primeiro-Ministro, professor Cavaco Silva. Eu sou um patriota. Eu sou alguém que estou disposto a dar a minha vida, a meter-me na boca do lobo, para defender os interesses de Portugal, seja onde for. Eu conheço o mundo. Neste período de globalização, nós precisamos de um presidente que conheça o mundo, que conheça as nossas comunidades todas, antigas e recentes, que conheça a história dos outros países, a cultura, os povos, para que possa alavancar também as nossas exportações. Isso é também um trabalho de um presidente. E isso eu poderei fazer com afinco. Eu sei do que estou a falar, eu conheço. Agora, eu candidatei-me, e direi há pouco porquê, no minuto que me restará, porque efetivamente estou muito preocupado com o meu país.